Chegar ao fim de algum jogo já costuma ser uma situação muito gratificante para os jogadores. Mas e quando, ao final do jogo, você tem um encerramento marcante ou então aquela reviravolta inesperada? Vamos conhecer alguns jogos que têm esses finais inesperados? Então vamos lá! Para começar, vamos pegar um jogo um pouco mais antigo. Vamos falar de Silent Hill 2. Jogo da Konami que foi lançado para PlayStation 2. Esse jogo conta a história de um cara chamado James Sunderland. E ele está na procura da sua esposa, que está desaparecida. E de repente ele recebe uma carta de ninguém mais, ninguém menos do que a sua própria esposa. E com isso ele vai atrás dela na cidade de Silent Hill. E assim, quando está na cidade, James começa a descobrir cada vez mais um pouco da história e de tudo o que realmente aconteceu com a sua esposa. E assim, com o passar da história, você começa a perceber que na verdade Mary está morta e foi assassinada. E que sim, o assassino é o nosso personagem James Sunderland, seu esposo. O final é bem pesado e marcante, mas o jogo possui 6 finais. E um deles é um dos mais pesados na minha opinião, que é o chamado In-Wave. Nele, após descobrir que ele é o responsável pela morte de sua esposa, James Sunderland entra num carro e se atira dentro do rio. Um final marcante para uma história extremamente marcante. Mary? James... Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. E o próximo jogo é também um clássico e, por coincidência, também da Konami. Lançado em 2004, estamos falando de Metal Gear Solid 3. Nesse jogo a gente controla o personagem Naked Snake. Ele é um agente da CIA que foi enviado para a União Soviética para resgatar um cientista chamado Sokolov, que é um traidor da União Soviética. O jogo conta com vários plot twists e reviravoltas inesperadas, mas a principal delas aparece no final do jogo. Quando Snake descobre que a sua mentora e amiga The Boss é uma traidora, e com isso recebe a missão para matá-la. Assim, você acredita que o jogo termina, mas não, esse é só o início desse plot twist. Ao final do jogo é revelado que, na verdade, The Boss não era uma traidora, mas sim tudo isso fazia parte de um plano. Pois, na verdade, The Boss era extremamente fiel à sua nação e isso serviria para proteger os Estados Unidos. Esse é um final que até hoje causa muito amargor nos seus jogadores. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me.
her debriefing will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. O nosso próximo jogo é um jogo de super-herói. Batman Arkham City está na nossa lista com um final completamente inesperado. Apesar do conteúdo comum da eterna rivalidade entre Batman e Coringa, o final do jogo se mostra surpreendente. Pois, no momento da batalha final, você descobre que durante todo o jogo você estava lutando com alguém que não era o Coringa verdadeiro, pois o Coringa estava doente e à procura de uma cura. Nesse momento, Batman começa a ter várias reflexões sobre o que seria dele sem o seu arqui-inimigo, todas as possibilidades e tudo mais. E acaba que o próprio Coringa destrói a cura e se condena à morte, gerando assim aquele peso e até mesmo um apreço pelo vilão, afinal, ele morreu tentando se salvar. All units coordinated. What the... What the hell happened in there? Batman! What happened? O segundo jogo do nosso famoso Comandante Shepard, vamos falar agora de Mass Effect 2. No final desse jogo, nosso querido comandante tem uma missão nada agradável. Ele precisa selecionar uma tropa para enviar para uma missão suicida e assim tentar salvar a galáxia de uma vez por todas. Mass Effect 2 possui vários finais, mas em um deles, todos esses companheiros selecionados têm como destino a morte. E mesmo assim, independente desse final, todos eles vão sempre te levar para uma questão principal. Ao finalizar o jogo, sim, o Reaper, que é um dos vilões mais temidos do jogo, promete a sua vingança e irá destruir toda a galáxia, gerando assim aquele gancho para Mass Effect 3. Mas ainda assim, um final extremamente emocionante, principalmente se você pegar o final onde seus companheiros morrem. Agora vamos falar de um clássico que provavelmente você já jogou. Até porque ele já saiu para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Estamos falando de Shadow of the Colossus. Esse jogo com certeza tem uma das histórias mais marcantes do cinema.
Nele controlamos um personagem chamado Wander, pelo menos é o que a gente acredita que seja, porque nunca foi revelado o nome verdadeiro, em que ele procura uma maneira de salvar a sua amada Mono. Com isso, um misterioso espírito chamado Dormin aparece e oferece ajuda para salvar a donzela. Mas para isso, ele declara que o nosso herói precisa matar os 16 colossos da região proibida. É claro, nosso herói, sem hesitar, aceita a missão e vai atrás desses colossos. Conforme você vai derrotando esses colossos, seu personagem começa a se sentir mais enfraquecido. E finalmente, quando derrota o último colosso e volta para salvar a sua amada, ele descobre que tudo não passou de pura enganação de Dormin. Afinal, na verdade, o espírito queria a ajuda de Wander para derrotar aqueles que eram os guardiões da Terra Proibida. Com isso, e com o nosso herói enfraquecido, Dormin domina o corpo do nosso herói. Após uma briga intensa, o nosso herói consegue se jogar dentro do poço juntamente com Dormin. Mas acredita-se que com isso o nosso herói faleceu. Assim, a querida amada Mono realmente acorda, mas ele não está lá mais para ela. Quem aparece para ajudar a nossa querida Mono é Agro, o cavalo de nosso herói. Assim que estão no jardim, eles se deparam com uma outra curiosidade. Eles encontram um bebê no chão e esse bebê possuía 2 chifres, igual aos que estavam com Wander. Acredita-se então que, apesar de ter perdido seu amado, aquela criança seja a reencarnação do nosso herói. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram dessa lista? Vocês gostaram desse tema? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa aquele like. Se tem dicas do que melhorar, do que fazer, deixa nos comentários. A gente está começando, a gente está aprendendo e em breve a gente vai melhorando, se Deus quiser. Aquele abraço e até a próxima!